Eu nunca imaginei que o dia mais feliz da minha vida se transformaria no momento mais humilhante que um pai pode passar. Quando cheguei na igreja naquela manhã de sábado, vestindo meu melhor terno azul marinho, segurando o buquê que havia encomendado especialmente para minha filha Fernanda. Eu estava radiante de orgulho. Afinal, era o casamento da minha única filha, a menina que criei sozinho depois que minha esposa morreu, quando ela tinha apenas 10 anos. Mas quando me aproximei da entrada da igreja, meu genro Ricardo olhou diretamente nos meus olhos e disse as palavras que mudaram tudo. Geraldo, você não foi convidado para este casamento. Por favor, vá embora. O que ele não sabia é que eu havia pago cada centavo daquela cerimônia, e que sem mim não haveria casamento algum. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Meu nome é Geraldo Martins, tenho 57 anos e trabalho como contador há mais de 30 anos no mesmo escritório no centro de São Paulo. Nunca fui um homem de muitas palavras, mas sempre tive uma paixão que move minha vida, minha filha Fernanda. Quando minha esposa Cláudia morreu de câncer há 15 anos, eu pensei que meu mundo havia desabado. Mas olhei para aquela menina de 10 anos, chorando no meu colo, e soube que precisava ser forte pelos dois. Criei a Fernanda sozinho, trabalhando de manhã no escritório e à noite como freelancer para conseguir pagar os melhores colégios, cursos de inglês, faculdade particular de arquitetura. Cada sacrifício valia a pena quando via o sorriso dela. Durante todos esses anos, nossa relação sempre foi de cumplicidade total. Ela me contava sobre os namorados, os problemas na faculdade, os sonhos profissionais. Eu era o pai dela, mas também seu melhor amigo e confidente. Quando ela começou a namorar o Ricardo há 3 anos, eu fiquei genuinamente feliz. Ele parecia um bom rapaz, advogado recém-formado, de família tradicional de Alphaville. A Fernanda estava radiante de felicidade, e isso bastava para mim. Mas conforme o relacionamento se aprofundava, comecei a notar algumas mudanças sutis no comportamento dela. Pequenas coisas que qualquer pai atento perceberia. As visitas da Fernanda à minha casa em Vila Madalena começaram a ficar mais espaçadas. Antes ela aparecia todo final de semana, trazíamos pizza, assistíamos filmes antigos que ela fingia gostar só para me fazer feliz. Mas depois que conheceu a família do Ricardo, essas tradições começaram a se tornar raras. Quando eu perguntava, ela sempre tinha uma desculpa plausível. Estava estudando para uma prova importante, tinha compromissos com as amigas, estava ajudando o Ricardo em algum projeto. Eu tentava não ser possessivo, afinal ela era uma mulher adulta de 25 anos, mas sentia que algo estava mudando. A primeira vez que conheci os pais do Ricardo foi num almoço de domingo na casa deles. A residência em Alphaville era impressionante. Portão eletrônico, jardim impecável, piscina, 3 carros importados na garagem. Eu cheguei pontualmente às 12h, vestindo minha melhor camisa social e uma calça que havia comprado especialmente para a ocasião. A mãe do Ricardo, Dona Margarete, me recebeu com um sorriso educado, mas percebi imediatamente o olhar de avaliação. Ela me cumprimentou cordialmente, mas notei como seus olhos percorreram minha roupa simples, meu carro popular estacionado na frente da casa deles. O pai dele, Dr. Edmundo, foi ainda mais sutil em sua frieza. Cumprimentou-me com um aperto de mão firme, mas logo desviou a conversa para assuntos que claramente não incluíam minha participação. Durante o almoço naquela casa suntuosa, eu me senti como um peixe fora d'água. A conversa girava em torno de viagens internacionais, investimentos no mercado financeiro, conhecidos em comum da alta sociedade paulistana. Eu tentava contribuir quando podia, falando sobre meu trabalho como contador, mas percebia que minha profissão não impressionava ninguém ali. A Fernanda ficou visivelmente tensa durante todo o almoço, como se estivesse caminhando sobre ovos. Ela mal me olhava nos olhos e respondia às perguntas dos pais do Ricardo, com uma animação forçada que eu conhecia bem. Nos últimos 15 anos, aprendi a ler cada expressão do rosto da minha filha, e ali estava claro que ela não estava confortável.
Quando voltamos para casa naquela tarde, tentei conversar com ela sobre minhas impressões. Fernanda, você está bem? Parecia meio nervosa durante o almoço. Ela suspirou e me respondeu de forma evasiva. Pai, é que eles são muito diferentes de nós. Às vezes eu não sei como agir. Tentei tranquilizá-la. Filha, você não precisa mudar para agradar ninguém. Você é perfeita do jeito que é. Mas ela apenas balançou a cabeça e mudou de assunto. A partir daquele dia, nossas conversas começaram a ficar cada vez mais superficiais. Ela ainda me visitava, mas parecia sempre com pressa para ir embora. 6 meses depois daquele almoço desconfortável, a Fernanda chegou em casa radiante, com os olhos brilhando de emoção. Pai, o Ricardo me pediu em casamento. Meu coração disparou de alegria. Minha menina ia se casar. Abracei-a forte e senti lágrimas de felicidade nos olhos. Que notícia maravilhosa, filha. Estou tão feliz por vocês. Ela me mostrou o anel de noivado, um solitário deslumbrante que devia ter custado mais do que meu salário de 6 meses. Foi numa ceia romântica no restaurante do Hotel Copacabana Palace, pai. Foi perfeito. Passamos a noite conversando sobre os planos para o casamento. Ela queria uma cerimônia na Igreja São José, nos Jardins, seguida de uma festa no salão do Clube Pinheiros. Vai ser caro, filha, mas não se preocupe. Vou dar um jeito. Sua mãe sempre sonhou com um casamento bonito para você. Foi quando ela ficou estranhamente quieta. Pai, sobre isso, o Ricardo e os pais dele querem contribuir também para os custos. Achei estranho a forma como ela disse isso, mas respondi naturalmente. Claro, filha. É normal as duas famílias dividirem as despesas. Podemos conversar com eles para organizar tudo. Mas ela balançou a cabeça rapidamente. Na verdade, pai, eles preferiram assumir a organização completa. Você não precisa se preocupar com nada. Senti um aperto no peito. Era tradição o pai da noiva arcar com os custos do casamento. E eu havia me preparado financeiramente para isso. Nos meses seguintes, percebi que estava sendo sistematicamente excluído de todas as decisões importantes sobre o casamento da minha própria filha. Quando perguntava sobre os preparativos, a Fernanda sempre respondia vagamente. Está tudo encaminhado, pai. A Margarete está cuidando de tudo. Ela parou de me mostrar os convites, as flores escolhidas, o cardápio da festa. Era como se eu fosse apenas um convidado qualquer, não o pai da noiva. Tentei abordar o assunto várias vezes. Fernanda, eu gostaria de participar mais dos preparativos. Este é um momento importante para nós dois. Ela sempre desconversava. Pai, você está trabalhando tanto. Não quero te sobrecarregar com essas coisas. Mas eu sabia que não era isso. Ela estava me mantendo à distância intencionalmente. Uma tarde, decidi ser mais direto. Filha, sobre os custos do casamento. Eu quero arcar com minha parte. É uma questão de honra para mim. Ela ficou visivelmente desconfortável. Pai, já conversamos sobre isso. O Ricardo e a família dele já assumiram tudo. Mas eu sou seu pai, Fernanda. É tradição o pai da noiva contribuir. Ela suspirou fundo. Pai, eles têm condições melhores que as nossas. É mais prático assim. A palavra prático soou como um tapa na cara. Eu havia passado 15 anos trabalhando dia e noite para dar o melhor para ela. E agora estava sendo dispensado como se fosse um estorvo. 2 semanas antes do casamento, por acaso, descobri algo que me partiu o coração. Estava passando pela papelaria onde sempre comprava materiais para o escritório quando via a proprietária, Dona Célia, uma senhora que conhecia há anos. Seu Geraldo, como vai? Soube que sua filha vai se casar. Que alegria! Agradeci, mas ela continuou. Eu ajudei com os convites do casamento dela. Que coisa mais linda! Papel importado, relevo dourado. Deve ter custado uma fortuna. Minha curiosidade foi despertada. Dona Célia, a senhora viu os convites? Como eram? Claro, a noiva veio aqui pessoalmente escolher. Convites lindíssimos, muito elegantes. Só achei estranho uma coisa. Ela hesitou por um momento. Pode falar, Dona Célia. Bom, normalmente os convites mencionam os pais dos noivos, né? Mas nesse só constavam os pais do noivo.
Achei que talvez a sua esposa... Minha esposa faleceu há 15 anos, dona Célia. Ah, desculpe, seu Geraldo. Então realmente achei estranho não constar seu nome. Pensei que fosse algum costume diferente. Saí da papelaria com o coração apertado. Meu nome não constava nos convites do casamento da minha própria filha. Eu havia sido completamente apagado daquela cerimônia. Naquela noite, liguei para a Fernanda. Filha, precisamos conversar sobre os convites do seu casamento. Pai, do que você está falando? A voz da Fernanda pelo telefone soou nervosa. Fernanda, soube que meu nome não consta nos convites. Você pode me explicar isso? O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Depois de alguns segundos, ela respondeu com voz trêmula. Pai, é que foi uma decisão do cerimonial. Eles acharam mais elegante mencionar apenas uma família. Uma família, Fernanda. E eu não sou família sua? Claro que é, pai. Você sabe que eu te amo mais que tudo. Então por que meu nome foi excluído? Mais silêncio. Fernanda, estou esperando uma resposta. Pai, posso ir aí em casa? É melhor conversarmos pessoalmente. 1 hora depois, ela estava na minha porta, mas não estava sozinha. O Ricardo a acompanhava, coisa que nunca havia acontecido antes em nossas conversas particulares. Ofereci café e nos sentamos na sala. A tensão era palpável. Pai, ela começou. Sobre os convites. Foi uma sugestão da Margarete. Ela disse que ficaria mais elegante mencionar apenas os pais do noivo, já que minha mãe não está mais aqui. E você concordou? Pai, é só um detalhe nos convites. Todo mundo sabe que você é meu pai. Um detalhe? Minha voz subiu de tom. Fernanda, eu criei você sozinho. Trabalhei 2 turnos para te dar educação. E agora sou apenas um detalhe. O Ricardo finalmente falou. Seu Geraldo, com todo respeito, acho que está exagerando na reação. Olhei para o Ricardo com uma calma que não sabia que possuía. Jovem, eu não me lembro de ter pedido sua opinião sobre como educar minha filha. Ele ficou vermelho, mas insistiu. É que essas questões sociais têm suas regras, seu Geraldo. Minha mãe conhece bem essas tradições. Que tradições são essas que excluem o pai da noiva? A Fernanda se intrometeu rapidamente. Pai, por favor, não vamos brigar por isso. É apenas um convite. Fernanda, sua mãe sonhava com o seu casamento desde quando você era pequena. Ela sempre dizia que seria o dia mais importante da nossa família. E agora eu nem ao menos sou mencionado? Vi lágrimas nos olhos dela. Pai, você vai estar lá. Isso é o que importa. Onde exatamente eu vou estar, Fernanda? Porque pelo que estou percebendo, vocês não querem minha participação em nada. O Ricardo respirou fundo. Seu Geraldo, o senhor vai ter um lugar especial na cerimônia. Vai sentar na primeira fila, ao lado da minha avó. Algo no tom dele me incomodou profundamente. Lugar especial? Ricardo, eu sou o pai da noiva, não um convidado qualquer. Claro, seu Geraldo. Ninguém está questionando isso. Mas a forma como ele disse, claro, soou condescendente. Como se estivesse falando com uma criança. Percebi naquele momento que havia algo muito maior acontecendo ali. Algo que ia além de simples convites de casamento. Nos dias seguintes ao confronto sobre os convites, comecei a prestar mais atenção aos detalhes que antes passavam despercebidos. A Fernanda parou de mencionar qualquer preparativo do casamento em nossas conversas. Quando eu perguntava sobre algo específico, ela sempre respondia que estava tudo encaminhado, ou que não precisava se preocupar com isso. Era como se eu fosse uma criança de quem se esconde os problemas dos adultos. 1 semana antes do casamento, decidi tomar uma atitude. Liguei diretamente para o buffet que sabia estar cuidando da festa. Bom dia, aqui é Geraldo Martins, pai da noiva Fernanda. Gostaria de confirmar alguns detalhes sobre o cardápio. A atendente foi educada. Um momento, senhor. Vou verificar suas informações em nosso sistema. Após alguns minutos. Senhor Geraldo, não encontro seu nome como responsável por este evento. Todas as informações estão sendo tratadas diretamente com a família Andrade. Família Andrade era o sobrenome do Ricardo. Mas eu sou o pai da noiva. Sim, senhor.
Mas conforme as orientações que recebemos, todos os contatos devem ser feitos exclusivamente através da senhora Margarete Andrade. Desliguei o telefone com uma mistura de raiva e incredulidade. Tentei o mesmo com a floricultura, com a empresa de som, com o fotógrafo. Em todos os lugares a resposta era a mesma. Eu não constava como responsável por nada relacionado ao casamento da minha própria filha. Naquela noite, decidi que precisava entender exatamente o que estava acontecendo. Não era normal um pai ser completamente excluído dos preparativos do casamento da filha. Havia algo sendo deliberadamente escondido de mim. Comecei a fazer ligações para pessoas que poderiam ter informações. Liguei para minha cunhada Rosa, irmã da Cláudia, que sempre manteve contato próximo com a Fernanda. Rosa, posso te fazer uma pergunta delicada sobre o casamento da Fernanda? Claro, Geraldo. Qual é? Você sabe se há algum problema específico com minha participação na cerimônia? Me sinto excluído de tudo. Rosa ficou em silêncio por alguns segundos. Geraldo, a Fernanda não te contou nada? Contou sobre o quê? Bom, ela me ligou algumas semanas atrás, meio angustiada. Disse que a família do Ricardo tinha algumas preocupações. Que tipo de preocupações? Geraldo, isso é delicado. Rosa, por favor. Sou o pai dela. Tenho direito de saber. Ela suspirou fundo. Segundo a Fernanda, a família do Ricardo acha que há uma diferença social muito grande entre vocês. Eles estão preocupados que isso fique evidente durante a cerimônia. Senti o sangue gelar nas veias. Diferença social? É, Geraldo. Parece que eles acham que você... Como posso dizer isso sem te magoar? Que você não se encaixa no padrão deles. Rosa, me diga exatamente o que a Fernanda falou. A voz da minha cunhada estava carregada de constrangimento. Geraldo, ela disse que a Margarete sugeriu que seria melhor se você tivesse um papel mais discreto na cerimônia. Discreto como? Que você assistisse à cerimônia normalmente, mas que não participasse da parte protocolar. Sem entrada solene, sem entrega da noiva no altar, sem discurso na festa. Cada palavra era como uma facada no peito. E a Fernanda concordou com isso? Ela estava muito conflituosa, Geraldo. Disse que não sabia como lidar com a situação. Por que ela não conversou comigo? Acho que ela teve medo de te magoar. Magoar. A palavra ecoou na minha cabeça. Era exatamente o contrário. Eu estava sendo profundamente magoado pela exclusão e pela mentira. Depois de desligar com Rosa, fiquei uma hora inteira sentado na minha poltrona, tentando processar toda aquela informação. Minha filha estava se casando e sendo pressionada a me excluir da cerimônia, porque eu não era adequado socialmente. O homem que havia criado ela sozinho, que havia trabalhado incansavelmente para dar-lhe educação e oportunidades, agora era considerado um constrangimento. Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria tudo. No dia do casamento, eu iria à igreja normalmente, vestindo meu melhor terno, e veria até onde essa humilhação poderia chegar. Os 3 dias que antecederam o casamento foram os mais longos da minha vida. Eu oscilava entre tristeza profunda e raiva crescente. 57 anos de vida, 15 criando uma filha sozinho, e agora estava sendo tratado como um problema a ser escondido. Decidi que não iria confrontar a Fernanda antecipadamente. Queria ver até onde essa farsa iria. Queria entender se minha própria filha seria capaz de me humilhar publicamente, ou se, na hora H, ela teria coragem de me defender. Passei essas 3 noites organizando minha vida financeira. Como contador, sempre fui muito organizado com papelada. Revisei todas as contas que havia pago para a educação da Fernanda ao longo dos anos. Colégio particular, curso de inglês, intercâmbio, faculdade, pós-graduação. O valor total era impressionante, equivalente a quase 2 anos do meu salário atual. Também organizei todos os documentos relacionados ao meu trabalho. Há 5 anos, eu havia aberto uma pequena empresa de consultoria contábil como atividade paralela. Tinha alguns clientes fixos, incluindo 3 empresas pequenas que dependiam totalmente dos meus serviços. Uma dessas empresas era a construtora onde o Ricardo havia conseguido seu primeiro emprego como advogado. Ironia do destino.
Eu era indiretamente responsável pela estabilidade financeira do meu genro. Ele nem sabia disso. Na sexta-feira, véspera do casamento, a Fernanda me ligou. Pai, amanhã você pode chegar na igreja às 2 da tarde. A cerimônia começa às 4. Acordei naquele sábado às 6 da manhã. Havia dormido mal, mas sentia uma estranha tranquilidade. Era como se, depois de semanas de ansiedade e confusão, eu finalmente soubesse o que ia enfrentar. Tomei um banho demorado, fiz a barba com cuidado e vesti meu terno azul marinho. Era o mesmo terno que havia usado na formatura da Fernanda na faculdade. Naquele dia, 3 anos atrás, ela havia me abraçado forte e sussurrado no meu ouvido. Pai, obrigada por nunca ter desistido de mim. Você é o homem mais importante da minha vida. Como as coisas mudaram. Peguei o buquê de rosas brancas que havia encomendado para ela. Mesmo sabendo que provavelmente não seria bem recebido, era uma tradição que eu não abriria mão. O pai sempre entregava um buquê para a filha no dia do casamento. Minha mãe havia me ensinado isso. Cheguei à igreja São José pontualmente às 2 da tarde. O movimento era intenso. Funcionários do cerimonial organizando detalhes, floricultura terminando a decoração, convidados chegando antecipadamente. Estacionei meu Honda Civic entre uma BMW e um Mercedes e caminhei em direção à entrada principal. Foi quando vi a primeira pessoa que reconheci, Margarete Andrade, a mãe do Ricardo, coordenando algo com o cerimonialista. Ela me viu chegando e imediatamente chamou uma das organizadoras, sussurrando algo urgentemente. A mulher se aproximou de mim com um sorriso profissional. O senhor é familiar dos noivos? Sou o pai da noiva. O sorriso dela vacilou por uma fração de segundo. Ah, senhor Geraldo. A Fernanda está no salão dos noivos se preparando. O senhor gostaria que eu a chamasse? Não precisa, obrigado. Vou aguardar aqui mesmo. Caminhei até um dos bancos da igreja e me sentei. Dali, podia observar toda a movimentação. Os convidados iam chegando. Pessoas bem vestidas, carros importados, conversas sobre viagens internacionais e negócios. Eu me sentia como um antropólogo, observando uma tribo diferente. Às 2h30, vi a Fernanda saindo do salão dos noivos para uma última verificação na decoração. Ela estava radiante no vestido de noiva, mais linda do que nunca. Por um momento esqueci toda a atenção e senti apenas orgulho paterno. Minha menina estava se casando. Ela me viu sentado no banco e caminhou na minha direção. Mas não estava sozinha. O Ricardo a acompanhava junto com Margarete. Pai, você chegou cedo. Havia um nervosismo óbvio na voz dela. Cheguei no horário que você pediu, filha. Estendi o buquê para ela. Trouxe suas flores favoritas. Fernanda olhou para o buquê, depois para Ricardo, depois para Margarete. A tensão era palpável. Pai, eu já tenho meu buquê. Foi feito especialmente para combinar com o vestido. Era verdade. Ela segurava um arranjo sofisticado de orquídeas brancas e lilás. Muito bonito, muito caro, muito diferente das rosas simples que eu havia levado. Tudo bem, filha. Fica para depois então. Foi quando Margarete se aproximou com seu sorriso social perfeitamente ensaiado. Geraldo, que bom que chegou. Precisamos conversar rapidamente sobre os detalhes protocolares da cerimônia. Que detalhes? Bom, como você deve saber, esta igreja tem algumas tradições específicas sobre cerimônias. O padre nos informou sobre a ordem dos procedimentos. Eu sabia que ela estava mentindo. Conhecia aquela igreja há anos, já havia participado de vários casamentos ali. Que procedimentos? É que o protocolo desta igreja determina que apenas os pais do noivo façam a entrada solene. Os demais familiares aguardam já sentados em seus lugares. Olhei para Fernanda, esperando que ela contestasse aquela mentira óbvia, mas ela desviou o olhar. Fernanda, isso é verdade? Silêncio. Fernanda, estou perguntando se é verdade que eu não vou acompanhar você até o altar. Ricardo respondeu por ela. Seu Geraldo, são regras da igreja. Não temos como mudar. Jovem, eu não me dirigi a você. Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Fernanda, responda à minha pergunta. Ela finalmente me olhou nos olhos e vi algo que me partiu o coração. Vergonha. Pai,
É melhor assim. O protocolo. Fernanda. Minha voz saiu como um sussurro. Você realmente não quer que eu a acompanhe até o altar? Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela. Mas antes que pudesse responder, Ricardo interferiu novamente. Seu Geraldo, o senhor está criando uma situação constrangedora. Os convidados estão chegando. Foi a gota d'água. 57 anos de vida. 15 criando uma filha sozinho. E agora um rapaz de 28 anos estava me dando lições sobre constrangimento. Ricardo, eu disse mantendo a calma absoluta. Você tem alguma ideia de quem eu sou? Como assim? Você sabe quanto eu investi na educação da sua noiva? Você sabe que trabalho há mais de 30 anos? Você tem a menor noção da minha importância na vida dessa mulher? Claro, seu Geraldo, mas isso não vem ao caso agora. Não vem ao caso? Minha voz subiu um tom. Jovem, eu sou o pai dela. É exatamente isso que vem ao caso. Margarete interveio rapidamente. Geraldo, vamos manter a civilidade. Há muitos convidados importantes chegando. Convidados importantes. Repeti as palavras devagar. E eu não sou importante? Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que a senhora quis dizer, Margarete. Foi então que Ricardo disse as palavras que mudaram tudo. Seu Geraldo, o senhor não foi convidado para participar da cerimônia como padrinho ou entrada solene. O senhor foi convidado como familiar. Por favor, vá se sentar em seu lugar e deixe-nos terminar os preparativos. Silêncio total. Eu olhei para Fernanda, esperando que ela defendesse o próprio pai. Mas ela apenas abaixou a cabeça. Fernanda. Minha voz saiu controlada, perigosamente calma. Levanta a cabeça e me olha nos olhos. Ela relutantemente ergueu o rosto. Vi lágrimas correndo pelo rosto dela, borrando a maquiagem cuidadosamente aplicada. Me diga uma coisa, filha. Você concorda com o que seu noivo acabou de falar? Silêncio. Fernanda, estou esperando uma resposta. Pai, por favor, não vamos discutir aqui. Não estou discutindo. Estou fazendo uma pergunta simples. Você concorda que eu não devo acompanhá-la até o altar? Mais silêncio. Fernanda, pai, é que será melhor assim, para todo mundo. As palavras dela foram como uma bofetada. Minha própria filha, a menina que eu havia criado sozinho, que havia sido minha razão de viver por 15 anos, estava concordando em me humilhar publicamente. Para todo mundo, repetiu. Inclusive para você? Ela não respondeu. Fernanda, responda. É melhor para você que eu não a acompanhe até o altar no seu casamento? Pai, você não entende a situação. Entendo perfeitamente a situação, filha. Você está com vergonha de mim. Não é isso. Então me explique o que é. Ricardo tentou interferir novamente. Seu Geraldo. Cala a boca. Minha voz ecoou pela igreja, fazendo várias pessoas se virarem. Eu não estou falando com você, garoto. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Várias pessoas estavam nos observando, sussurrando entre si. Eu podia sentir o peso dos olhares curiosos e julgadores. Era exatamente o que eles temiam. Uma cena de baixo nível na igreja elegante. Respirei fundo e olhei uma última vez para minha filha. Fernanda, vou te fazer uma última pergunta. E quero que você responda com toda a honestidade. Você quer que eu participe do seu casamento ou prefere que eu vá embora? Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Fernanda finalmente encontrou sua voz. Mas as palavras que saíram foram como uma sentença de morte para nosso relacionamento. Pai, talvez seja melhor você ir embora. Só por hoje. Para evitar mais constrangimento. O mundo parou ao meu redor. Minha própria filha, a menina que eu havia criado com tanto amor e sacrifício, estava me pedindo para ir embora do seu casamento. Olhei ao redor e vi dezenas de rostos me observando. Alguns com curiosidade mórbida, outros com desconforto óbvio. Era exatamente o que eles queriam. Que o pai, inadequado, saísse de cena para não atrapalhar a cerimônia perfeita. Entendi perfeitamente, Fernanda. Respondi com uma calma que não sabia que possuía. Você quer que eu vá embora do seu casamento porque minha presença causa constrangimento. Ela tentou falar alguma coisa, mas eu levantei a mão. Não precisa explicar mais nada.
Está tudo muito claro. Virei-me para Ricardo, que me olhava com uma expressão de vitória mal disfarçada. Jovem, você conseguiu o que queria. Parabéns pela conquista. Margarete se aproximou com seu sorriso falso. Geraldo, tenho certeza de que você entende que às vezes é preciso fazer sacrifícios pelos filhos. A ironia das palavras dela me atingiu como um raio. Sacrifícios pelos filhos. Eu havia passado 15 anos fazendo exatamente isso, e agora estava sendo expulso do momento mais importante da vida da minha filha. Senhora Margarete, respondi calmamente, a senhora tem razão sobre sacrifícios. Eu fiz muitos por essa moça aqui. Agora é a vez dela fazer um por mim. Peguei o buquê de rosas que havia caído no chão e o coloquei cuidadosamente no banco da igreja. Fernanda, essas rosas eram para você. Sua mãe sempre dizia que no dia do seu casamento, eu deveria dar flores para a mulher mais importante da minha vida. Minha voz começou a tremer ligeiramente. Hoje descobri que eu não sou mais importante na sua vida. Está tudo bem. É natural. Mas você também não é mais a mulher mais importante na minha. Caminhei lentamente em direção à saída da igreja, sentindo o peso dos olhares sobre mim. Cada passo era uma mistura de dignidade forçada e dor profunda. Havia algo libertador naquele momento, como se 15 anos de dedicação exclusiva estivessem sendo finalmente reconhecidos pelo que realmente valiam para minha filha. Nada. Quando cheguei à porta da igreja, ouvi passos atrás de mim. Era Fernanda, ainda de vestido de noiva, correndo desajeitadamente. Pai, espera, por favor. Parei, mas não me virei. O que você quer, Fernanda? Pai, não vai assim. Você está exagerando. Finalmente me virei para encará-la. Exagerando. Fernanda, você acabou de me pedir para ir embora do seu próprio casamento. Não foi bem assim. Foi exatamente assim. Você disse que seria melhor eu ir embora para evitar constrangimento. Ela não conseguiu negar. Pai, é que a situação ficou tensa. A situação ficou tensa porque você permitiu que me tratassem como um intruso na vida da minha própria filha. Vi Ricardo se aproximando atrás dela, claramente impaciente. Fernanda, ele disse, os convidados estão esperando. Precisamos resolver isso rapidamente. Olhei para ele com desprezo absoluto. Resolver o quê, Ricardo? Você já conseguiu o que queria. O pai inadequado está saindo de cena. Não é isso, seu Geraldo. É exatamente isso. Virei-me novamente para Fernanda. Filha, você fez sua escolha. Escolheu a aprovação deles em vez do amor do seu pai. Agora viva com essa escolha. Pai, você está sendo injusto. Injusto? Minha voz subiu novamente. Fernanda, eu trabalhei 2 empregos por 10 anos para te dar educação. Abri mão de relacionamentos, de viagens, de sonhos pessoais. Tudo por você. E no dia mais importante da sua vida, você me trata como um problema a ser resolvido. As lágrimas dela recomeçaram, mas eu já não sentia pena. Sentia apenas decepção profunda. Sabe de uma coisa, Fernanda? Continuei, minha voz agora perigosamente calma. Vocês acham que eu sou apenas um contador simples, de classe média baixa, que não se encaixa no padrão social de vocês. Ricardo assentiu involuntariamente, confirmando minha suspeita. Vocês estão certos. Eu não me encaixo mesmo. Sabe por quê? Porque eu tenho valores que vocês não reconhecem. Honestidade, trabalho duro, gratidão. Puxei meu celular do bolso. Ricardo, você trabalha na construtora Mendes em Associados, não é? Ele ficou surpreso com a pergunta. Sim, como você sabe? Curiosidade profissional. Você sabe quem cuida da contabilidade dessa empresa? Vi o rosto dele empalidecer ligeiramente. Isso mesmo, jovem. Eu. Há 5 anos. Sua estabilidade profissional depende, indiretamente, do trabalho do sogro que você acabou de humilhar. Fernanda olhou de mim para Ricardo confusa. Pai, do que você está falando? Estou falando de algo que vocês nunca se deram ao trabalho de descobrir. Quem eu realmente sou. Disquei um número no celular. Alô, Dr. Mendes. Aqui é Geraldo Martins. Sei que é sábado, mas preciso informá-lo sobre uma situação delicada envolvendo um dos seus funcionários. Ricardo tentou protestar. Seu Geraldo, não faça isso. Fazer o quê?
Exercer meu direito profissional? Doutor Mendes, continuei no telefone. Preciso reavaliar minha prestação de serviços para sua empresa. Surgiram alguns conflitos de interesse que tornam inviável minha continuidade no contrato. Desliguei e olhei para Ricardo. Curiosidade, jovem. Você sabe quanto representa meu trabalho para a estabilidade da empresa onde você trabalha? O silêncio dele foi eloquente. Cerca de 70% dos processos internos. Sem meus serviços, a empresa fecha em 6 meses. Vi pânico nos olhos de Ricardo. Ele finalmente estava começando a entender que havia subestimado completamente o homem que decidiu humilhar. Seu Geraldo, o senhor não pode fazer isso por causa de um mal-entendido. Mal-entendido? Ri sem humor. Jovem, você me disse que eu não fui convidado para participar do casamento da minha própria filha. Onde está o mal-entendido nisso? Fernanda segurou meu braço. Pai, pelo amor de Deus, não misture trabalho com família. Família? Olhei para ela com incredulidade. Fernanda, 5 minutos atrás você me pediu para ir embora porque minha presença constrangia sua nova família. Agora eu sou família de novo? Ela não soube o que responder. Pai, eu não quis dizer aquilo. Disse exatamente o que queria dizer, e eu ouvi claramente. Peguei as chaves do carro no bolso. Fernanda, vou te dar um conselho que sua mãe me deu anos atrás. Nunca menospreze quem te ama de verdade, porque quando você descobrir o valor dessa pessoa, pode ser tarde demais. Ela tentou falar, mas continuei. Durante 15 anos fui o homem mais importante da sua vida. Hoje descobri que não significo nada para você. Está bem, aceito isso. Mas quero que você também aceite uma coisa. A partir de hoje, você não significa mais nada para mim também. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas eram necessárias. Fernanda ficou pálida. Pai, você não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério na minha vida, filha. O uso da palavra filha soou irônico agora. Você fez uma escolha. Escolheu eles. Agora viva com as consequências dessa escolha. Ricardo estava visivelmente desesperado agora. Seu Geraldo, por favor, vamos conversar com calma. Tenho certeza de que podemos resolver isso como pessoas civilizadas. O tom submisso dele era completamente diferente da arrogância de 5 minutos atrás. Civilizadas? Repeti a palavra. Ricardo, pessoas civilizadas não humilham o pai da noiva no dia do casamento. Margarete se aproximou rapidamente, claramente tendo ouvido parte da conversa sobre meu trabalho. Geraldo, acho que todos nós exaltamos os ânimos. Que tal voltarmos lá dentro e continuarmos a cerimônia normalmente? O desespero mal disfarçado dela me deu uma satisfação amarga. Senhora Margarete, a cerimônia pode continuar normalmente. Sem mim. Não era isso que vocês queriam? Pai, Fernanda tentou mais uma vez. Você está destruindo meu casamento por orgulho. A acusação me atingiu como um tapa. Eu estou destruindo seu casamento. Minha voz saiu controlada, perigosamente baixa. Fernanda, eu não fui quem decidiu me excluir dos preparativos. Eu não fui quem tirou meu nome dos convites. Eu não fui quem inventou regras da igreja para me impedir de acompanhar minha filha até o altar. Não, pai, mas você está reagindo de forma exagerada. Exagerada. Olhei para ela como se fosse uma estranha. Fernanda, você realmente acredita que minha reação é exagerada? Ela hesitou, mas Ricardo respondeu por ela. Sim, senhor, está sendo muito exagerada. Foi a última gota. Muito bem, disse calmamente. Já que minha reação é exagerada, vou mostrar para vocês o que é uma reação proporcional. Peguei o telefone novamente. Alô, Dr. Mendes. Sou eu novamente. Acabei de decidir. Encerro imediatamente todos os contratos com sua empresa. E preciso informá-lo que vou recomendar a todos os meus clientes que reavaliem seus relacionamentos comerciais com empresas que mantêm funcionários desrespeitosos. Desliguei e sorri para Ricardo. Esta é uma reação proporcional, jovem. O rosto de Ricardo estava branco como papel. Seu Geraldo, o senhor não pode acabar com minha carreira por causa de um desentendimento pessoal. Desentendimento pessoal? Ri amargamente. Ricardo,
Você me humilhou publicamente, me tratou como um intruso, me expulsou do casamento da minha própria filha, e chama isso de desentendimento pessoal. Pai, para com isso, Fernanda gritou. Você está sendo cruel. Cruel. A palavra ecoou na minha cabeça. Fernanda, cruel foi você concordar em me excluir de tudo que era importante no seu casamento. Cruel foi você permitir que me tratassem como um estorvo. Cruel foi você me pedir para ir embora. Ela estava chorando descontroladamente agora, a maquiagem completamente borrada. Pai, eu sinto muito, eu errei. Eu reconheço que errei. Finalmente. As palavras que eu queria ouvir. Mas era tarde demais. Fernanda, você sente muito agora porque descobriu que eu não sou indefeso. Se eu fosse realmente um contador insignificante sem poder algum, você continuaria achando que fez a coisa certa. Ela não conseguiu negar porque sabia que era verdade. Mas, pai, eu te amo. Ama? Olhei para ela com tristeza profunda. Fernanda, se você me amasse, teria me defendido quando eles me humilharam. Se você me amasse, teria insistido para que eu a acompanhasse até o altar. Se você me amasse, nunca teria concordado em me excluir do seu próprio casamento. Cada palavra era uma constatação dolorosa, mas necessária. Margareth tentou uma última cartada. Geraldo, todos nós cometemos erros. O importante é sabermos reconhecer e pedir desculpas. Olhei para ela com desprezo absoluto. Senhora, a senhora não está pedindo desculpas por ter me humilhado. A senhora está tentando minimizar os danos porque descobriu que eu posso prejudicá-los. Ela ficou sem resposta. Vocês querem saber qual é a diferença entre pessoas como eu e pessoas como vocês? Perguntei, olhando para os três. Pessoas como eu respeitam os outros independentemente de classe social ou poder econômico. Vocês só respeitam quem pode prejudicá-los. Era uma verdade amarga, mas inegável. Durante meses vocês me trataram como um problema porque achavam que eu era indefeso. Fernanda fez uma última tentativa desesperada. Pai, eu prometo que daqui para frente tudo vai ser diferente. Você vai ter o lugar que merece na família. O lugar que mereço? Sorri tristemente. Fernanda, o lugar que eu mereço é o que sempre tive. O de pai. Mas vocês decidiram que esse lugar não era adequado para o padrão social que queriam. Agora querem me dar um lugar por medo das consequências, não por amor ou respeito. Era exatamente isso. Eles não estavam arrependidos por terem me magoado. Estavam desesperados porque descobriram que eu podia revidar. Isso não é amor, filha. Isso é conveniência. Ela sabia que eu estava certo, por isso não conseguia argumentar. Pai, por favor, não desista de mim. Ela sussurrou. Fernanda, não fui eu quem desisti. Foi você quem desistiu de mim quando aceitou me excluir do seu casamento. Era a verdade mais dolorosa que eu já havia dito. Você escolheu a aprovação deles em vez do amor do seu pai. Agora viva com essa escolha. Comecei a caminhar em direção ao meu carro. Pai, onde você vai? Ela gritou atrás de mim. Vou para casa, Fernanda. Você tem um casamento para celebrar com sua nova família. Não olhei para trás. Se tivesse olhado, talvez tivesse vacilado. E eu não podia vacilar. Minha dignidade dependia disso. Dirigi até minha casa em Vila Madalena, em completo silêncio. As ruas de São Paulo pareciam diferentes, como se eu estivesse vendo a cidade pela primeira vez. Quando entrei em casa, a primeira coisa que fiz foi tirar o terno azul marinho e pendurá-lo cuidadosamente no guarda-roupa. Era o mesmo terno que havia usado em todos os momentos importantes da vida da Fernanda. Formatura do ensino médio, formatura da faculdade, sua primeira contratação como arquiteta. Agora era o terno que eu havia usado no dia em que ela me rejeitou. Sentei-me na poltrona da sala, aquela onde passávamos as noites de domingo assistindo filmes antigos. A casa estava silenciosa demais. Durante 15 anos, esse silêncio era preenchido pelas conversas com Fernanda, suas risadas, seus problemas de adolescente e depois de jovem adulta. Agora era apenas vazio. Peguei uma foto da estante, uma das minhas favoritas. Eu e Fernanda no dia da formatura dela na arquitetura.
Ela estava radiante, abraçada comigo, com um sorriso genuíno de felicidade. Pai, sem você eu nunca teria chegado até aqui. Ela havia dito naquele dia. Como as coisas mudaram. Meu celular tocou incessantemente durante toda a tarde. Fernanda, Ricardo, até Margarete tentaram me ligar. Não atendi nenhuma ligação. Também recebi mensagens, pedidos de desculpa, súplicas para reconsiderar, promessas de que tudo seria diferente dali em diante. Mas eu sabia que não eram mensagens genuínas. Eram mensagens de desespero, motivadas pelo medo das consequências profissionais, não por arrependimento real. Se eu fosse realmente um contador insignificante, essas mensagens nunca teriam vindo. À noite, minha cunhada Rosa apareceu na minha porta. Geraldo, posso entrar? Precisamos conversar. Deixei-a entrar e preparei café, como sempre fazia quando ela me visitava. Rosa, imagino que você venha falar sobre o que aconteceu hoje. Ela assentiu tristemente. Geraldo, a Fernanda me ligou chorando. Ela está desesperada. Rosa, me diga sinceramente, você acha que eu exagerei? Ela ficou em silêncio por um longo tempo, mexendo o açúcar no café. Geraldo, vou ser honesta com você. Como mulher, como mãe, entendo a Fernanda. Ela estava sob muita pressão. Suspirei fundo. Mas, ela continuou, como irmã da Cláudia, como alguém que te viu criar aquela menina sozinho, acho que ela te traiu de forma imperdoável. Traiu é uma palavra forte, Rosa. É a palavra certa, Geraldo. Quando você ama alguém, você o defende. Mesmo sob pressão, mesmo em situações difíceis. A Fernanda não te defendeu quando deveria ter defendido. Ela tinha razão. Ela permitiu que te humilhassem, que te excluíssem, que te tratassem como um problema. Isso é traição, sim. Bebemos café em silêncio por alguns minutos. Rosa, você acha que eu fui duro demais com as consequências profissionais? Ela pensou cuidadosamente antes de responder. Geraldo, eles te desrespeitaram porque achavam que você era indefeso. Descobrir que você tem poder foi um choque necessário para eles. Talvez agora aprendam a respeitar as pessoas independentemente da posição social. Mas e a Fernanda? Ela vai sofrer as consequências disso também. Rosa suspirou. Geraldo, a Fernanda é adulta. Ela fez escolhas. Escolheu a pressão social em vez do amor do pai. Agora precisa aprender que escolhas têm consequências. Era verdade, mas doía ouvir isso sobre minha própria filha. Você acha que eu deveria perdoá-la? Rosa olhou nos meus olhos. Geraldo, perdão não significa aceitar ser desrespeitado. Você pode perdoar a Fernanda e mesmo assim manter distância dela até que ela realmente entenda o que fez. Era exatamente isso que eu precisava ouvir. Perdão não significava voltar ao relacionamento anterior como se nada tivesse acontecido. Na segunda-feira seguinte, retomei minha rotina normal no escritório. Meus colegas notaram que eu estava mais quieto que o usual, mas ninguém perguntou nada. Durante o almoço, recebi uma ligação que eu esperava. Dr. Mendes, da construtora onde Ricardo trabalhava. Geraldo, preciso te ver urgentemente. Podemos almoçar hoje? Claro, Dr. Mendes. Você gostaria de conversar sobre os contratos? Encontramos num restaurante próximo ao meu escritório. Dr. Mendes estava visivelmente preocupado. Geraldo, você me conhece há 5 anos. Sempre tivemos um relacionamento profissional excelente. Concordei. Por isso quero entender o que realmente aconteceu com o Ricardo. Ele está desesperado, pedindo para eu interceder por ele. Contei toda a história, desde a exclusão dos preparativos do casamento até a humilhação na igreja. Dr. Mendes ouviu em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Geraldo, isso é lamentável. Eu não sabia que o Ricardo tinha essa personalidade. Doutor, o problema não é só o Ricardo. É o que essa situação revelou sobre o caráter das pessoas envolvidas, incluindo minha filha. Entendo sua posição, Geraldo. Como pai, imagino como deve estar se sentindo. Ele pausou. Mas profissionalmente, preciso te pedir para reconsiderar. O Ricardo é um bom advogado e a empresa não pode perder seus serviços por causa de problemas pessoais dele. Olhei para Dr. Mendes com respeito, mas firmeza. Doutor, entendo sua posição. Mas preciso que entenda a minha.
Não posso continuar trabalhando indiretamente para alguém que me humilhou publicamente. E se eu garantir que isso nunca mais vai acontecer? Doutor, com todo respeito, o problema não é que possa acontecer de novo. O problema é que já aconteceu. E revelou o caráter das pessoas envolvidas. Ele assentiu, compreendendo. Então não há nada que eu possa fazer para mudar sua decisão? Infelizmente não. Na quarta-feira recebi a primeira de várias ligações que mudaram minha perspectiva sobre a situação. Era de Maria Eduarda, uma arquiteta que havia sido colega de faculdade da Fernanda. Seu Geraldo, posso falar com o senhor? É sobre o que aconteceu no casamento da Fernanda. Fiquei surpreso. Como ela sabia? Claro, Maria Eduarda. Senhor, eu estava na igreja no sábado. Vi tudo o que aconteceu. Sua voz estava carregada de indignação. Quero que saiba que a maioria dos convidados ficou chocada com a forma como o trataram. Isso me surpreendeu. Como assim? Senhor, todo mundo sabe que o senhor criou a Fernanda sozinho, que trabalhou muito para dar educação para ela. Ver ela permitir que o humilhassem daquela forma foi chocante. A festa aconteceu normalmente depois que saí? Maria Eduarda fez um ruído que poderia ser uma risada amarga. Seu Geraldo, não houve festa. Depois que o senhor saiu, a Fernanda teve uma crise de choro. Levaram ela para o salão dos noivos, mas ela não conseguiu se acalmar. O casamento foi adiado. A informação me atingiu como um raio. O casamento havia sido adiado? Como assim adiado? A Fernanda não conseguiu parar de chorar. Ficou repetindo que havia cometido o maior erro da vida dela. O Ricardo tentou convencê-la a continuar, mas ela disse que não conseguia se casar sabendo que havia magoado o pai dela daquela forma. Senti uma mistura de satisfação e tristeza. Satisfação porque minha filha havia finalmente reconhecido a gravidade do que fez. Tristeza porque tudo poderia ter sido evitado se ela tivesse me defendido desde o início. E como ficou a situação? Seu Geraldo, disseram que vão remarcar para daqui a alguns meses quando conseguirem resolver a situação com o senhor. Ou seja, quando conseguissem me convencer a aceitar um papel secundário no casamento da minha própria filha. Obrigado por me contar, Maria Eduarda. Nos dias seguintes, recebi várias ligações similares. Colegas de trabalho da Fernanda, amigos da família, até alguns convidados do casamento que conseguiram meu telefone, entraram em contato para expressar solidariedade. Descobri que minha humilhação pública havia se tornado, na verdade, uma humilhação pública da própria Fernanda e da família do Ricardo. A história se espalhou rapidamente nos círculos sociais deles. Seu Geraldo, me disse Dona Célia da papelaria, todo mundo está comentando sobre o que aconteceu. As pessoas estão indignadas com a forma como trataram o senhor. Aparentemente, a tentativa de me excluir por eu não ser adequado socialmente havia saído pela culatra. As pessoas estavam vendo a situação pelo que realmente era. Uma família nova rica, tentando humilhar um pai trabalhador e dedicado. Na sexta-feira daquela semana, recebi uma ligação inesperada. Era de Margarete. Geraldo, podemos conversar? Pessoalmente? Sua voz estava completamente diferente da arrogância do sábado anterior. Sobre o que, senhora Margarete? Sobre tudo. Sobre o que aconteceu. Sobre como as coisas saíram de controle. Concordamos em nos encontrar num café próximo ao meu escritório. Quando ela chegou, mal a reconheci. Estava visivelmente abatida, sem a postura altiva de uma semana atrás. Geraldo, vim aqui para pedir desculpas. Ouvi em silêncio. Reconheço que exageramos, que fomos injustos com você. Era um começo, mas eu queria ouvir mais. Senhora Margarete, a senhora realmente acredita que foram apenas injustos? Ou foram deliberadamente cruéis? Ela desviou o olhar. Fomos preconceituosos. Achamos que você não se encaixaria no padrão que queríamos para o casamento. Pelo menos era honesta. E agora? O que mudou? Descobrimos que subestimamos completamente quem você é. Margarete continuou visivelmente desconfortável. Geraldo, além das questões pessoais, há as profissionais. O Ricardo pode perder o emprego por causa disso. E?
Minha resposta seca a surpreendeu. Bom, pensamos, gostaríamos de propor uma solução. Que tipo de solução? Se você reconsiderar sua posição profissional, nós garantimos que você será tratado com todo o respeito que merece daqui para frente. Olhei para ela com incredulidade. Senhora Margaret, a senhora está tentando negociar respeito comigo? Não é isso. É exatamente isso. A senhora está oferecendo-me respeitar em troca de eu não prejudicar vocês profissionalmente. Era exatamente o tipo de atitude que confirmava tudo o que eu pensava sobre eles. Vou explicar uma coisa para a senhora. Respeito não se negocia. Ou se tem, ou não se tem. Geraldo, todos nós cometemos erros. Senhora, erros são coisas como esquecer um compromisso ou falar algo sem pensar. O que vocês fizeram foi deliberado. Vocês planejaram me excluir porque achavam que eu diminuía o status social de vocês. Ela não conseguiu negar. E agora querem corrigir o erro, não porque reconhecem que foi moralmente errado, mas porque descobriram que eu posso prejudicá-los. Mas, Geraldo, o que você ganha mantendo essa posição? Você está magoando sua própria filha. Essa era a questão central. Senhora Margaret, minha filha se magoou sozinha quando escolheu a aprovação de vocês em vez do amor do pai dela. Era doloroso dizer isso, mas era a verdade. Ela poderia ter me defendido. Poderia ter insistido para que eu fosse tratado com respeito, mas não fez isso. Ela estava sob pressão. Todos nós estamos sob pressão na vida, senhora Margaret. O caráter de uma pessoa se revela exatamente em como ela reage a essas pressões. Ela ficou em silêncio, sabendo que eu estava certo. Minha filha escolheu ceder à pressão de vocês. Agora precisa viver com as consequências dessa escolha. 2 semanas após o casamento cancelado, recebi o telefonema que estava esperando, mas que ainda assim me abalou profundamente. Era Fernanda, e sua voz estava completamente diferente. Não era a voz da jovem adulta confiante que eu conhecia, mas a voz de uma criança assustada. Pai, podemos conversar? Por favor? Houve algo no tom dela que me tocou, mas mantive a guarda alta. Sobre o que, Fernanda? Sobre tudo, sobre o que eu fiz, sobre o que nós fizemos. Pausei por um momento. E o Ricardo? Ele também quer conversar? Não, pai, só eu. O Ricardo... As coisas entre nós não estão bem. Isso me surpreendeu. Como assim? Pai, depois do que aconteceu na igreja, muita coisa mudou. Eu mudei. Concordei em encontrá-la, mas insisti que fosse em território neutro. Uma cafeteria no centro da cidade, longe tanto da minha casa quanto da dela. Quando a vi chegando, fiquei chocado. Fernanda havia emagrecido visivelmente, tinha olheiras profundas e parecia ter envelhecido anos em 2 semanas. Pai, ela disse se sentando, e imediatamente começou a chorar. Fernanda, se você veio aqui para me manipular com lágrimas, pode ir embora agora. Minhas palavras foram duras, mas necessárias. Ela parou de chorar abruptamente. Não vim para manipular, pai. Vim para te contar a verdade sobre tudo o que aconteceu. A verdade. Cruzei os braços. Fernanda, eu estava lá, eu vi a verdade. Não, pai, você viu o resultado, mas não viu como chegamos até lá. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Pai, há 3 meses a Margarete me chamou para uma conversa particular. Ouvi em silêncio enquanto ela relatava uma versão dos eventos que eu não conhecia. Ela disse que estava preocupada com a harmonia do casamento, que diferenças sociais muito grandes poderiam criar constrangimentos. E você acreditou nisso? Pai, eu estava tão feliz com o Ricardo, tão ansiosa para ser aceita pela família dele. Quando ela começou a sugerir mudanças sutis, eu pensei que fosse para o nosso bem. Que mudanças? Primeiro foram os preparativos. Ela disse que tinha experiência com casamentos elegantes, que poderia cuidar de tudo. Eu pensei que fosse gentileza. Fernanda pausou, claramente se lembrando de detalhes dolorosos. Depois foram os convites. Ela disse que mencionar apenas os pais vivos era protocolo social em casamentos sofisticados.
E você acreditou? Pai, eu estava numa bolha. Todo mundo ao meu redor dizia que era normal, que era assim que se fazia em famílias bem estabelecidas. A amargura na voz dela era evidente. Eu fui covarde, pai. Tive medo de questionar, medo de não ser aceita. Fernanda, disse calmamente, mesmo que tudo isso seja verdade, você ainda teve escolhas a fazer. E você escolheu ceder às pressões em vez de me defender. Eu sei, pai. E essa é a parte mais dolorosa de tudo isso. Suas lágrimas recomeçaram, mas dessa vez pareciam genuínas. No dia do casamento, quando o Ricardo disse aquelas palavras para você, algo dentro de mim quebrou. Quebrou como? Eu olhei para o homem que eu estava prestes a me casar e não reconheci quem ele era. O homem que eu amava não humilharia meu pai dessa forma. Ela pausou, enxugando os olhos. E quando você me perguntou se eu concordava, eu entrei em pânico. Pensei que se eu dissesse sim, talvez tudo se acalmasse. Mas você disse, Fernanda. Você concordou. E foi o maior erro da minha vida, pai. Sua voz estava firme agora, sem o tom de autocompaixão anterior. No momento que aquelas palavras saíram da minha boca, eu soube que havia traído a pessoa mais importante da minha vida. Ficamos em silêncio por alguns momentos. E o Ricardo? Como ele está lidando com tudo isso? Fernanda suspirou profundamente. Ele está furioso, não comigo, mas com você. Diz que você está sendo vingativo, que está exagerando. E você? O que acha? Eu acho que ele não entende o que fez. E pior, não quer entender. Fernanda, me diga uma coisa honestamente. Se eu fosse apenas um contador sem importância profissional, você estaria aqui agora? A pergunta a pegou de surpresa. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Pai, vou ser honesta. Provavelmente não. Não porque não me importo com você, mas porque eu ainda estaria na bolha. Ainda estaria acreditando que vocês eram o problema. Pelo menos ela estava sendo honesta. E o que mudou isso? Ver as consequências reais dos nossos atos. Ver como as pessoas reagiram. Perceber que todos ao nosso redor sabiam que o que fizemos estava errado. Menos nós. Ela pausou. E perder você, pai. Perder a pessoa que sempre me amou incondicionalmente. Fernanda, o que você quer de mim? A pergunta era direta e necessária. Quero meu pai de volta. E o que você está disposta a fazer para isso? Ela respirou fundo. Tudo o que for necessário. Mesmo que isso signifique confrontar o Ricardo e a família dele? Pai, eu já confrontei. Isso me surpreendeu. Como assim? Depois que o casamento foi cancelado, eu tive uma conversa séria com o Ricardo. Disse que não me casaria até que vocês fizessem as pazes. E ele? Ele disse que eu estava sendo ridícula, que estava escolhendo meu pai neurótico em vez do meu futuro marido. A forma como ela disse isso revelou muito sobre o estado do relacionamento deles. Fernanda, você ainda quer se casar com ele? Ela hesitou por um momento. Pai, eu não sei mais. Nas últimas 2 semanas, vi um lado dele que não conhecia. Um lado arrogante, incapaz de reconhecer erros. E vi que quando você estava sendo humilhado, ele não sentiu nem um pouco de remorso. Ao contrário, ele ficou satisfeito. Isso te incomoda? Claro que incomoda. Pai, como posso me casar com alguém que tem prazer em humilhar a pessoa que mais amo? Era exatamente a pergunta que eu queria que ela fizesse para si mesma. E o que você pretende fazer em relação a isso? Já fiz, pai. Terminei com ele ontem. A informação me atingiu como um raio. Você terminou o noivado? Sim. Disse que não poderia me casar com alguém que desrespeita meu pai. Ela olhou nos meus olhos. Pai, eu escolhi você. Escolhi tarde. Escolhi depois de te magoar profundamente. Mas escolhi você. Senti uma emoção contraditória. Por um lado, alívio porque minha filha finalmente havia tomado a decisão certa. Por outro, tristeza porque ela havia perdido seu relacionamento por causa de tudo isso. Fernanda, você tem certeza de que foi a decisão certa? Pai, foi a única decisão possível. Eu não poderia viver sabendo que magoei você por alguém que não vale nem 1% do que você vale. Olhei para minha filha.
Essa mulher de 25 anos que parecia ter amadurecido décadas em 2 semanas. Havia algo diferente nela, uma solidez que não existia antes. Fernanda, você entende que isso não apaga o que aconteceu? Entendo, pai. Não estou pedindo para você esquecer. Estou pedindo uma chance de reconquistar sua confiança. Como? Pai, se você me deixar, quero provar que aprendi a lição. Quero mostrar que nunca mais colocarei a opinião de outras pessoas acima do nosso relacionamento. Era exatamente o que eu precisava ouvir. E profissionalmente? O que você acha que devo fazer em relação ao Ricardo? Pai, isso é decisão sua. Mas posso dizer que depois de conhecer o verdadeiro caráter dele, acho que você tomou a decisão certa. Ela pausou. Pessoas como ele só respeitam poder. Se você não tivesse mostrado que tinha poder, ele continuaria te desrespeitando pelo resto da vida. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Fernanda, disse finalmente, vou ser honesto com você. Ainda estou muito magoado. Vai levar tempo para eu confiar em você novamente. Eu entendo, pai, e estou disposta a ter paciência. Mas, continuei, você é minha filha. Sempre será. E apesar de tudo que aconteceu, eu ainda te amo. As lágrimas voltaram aos olhos dela, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Pai, eu te amo tanto, e prometo que vou passar o resto da minha vida provando que mereço seu amor. Estendi minha mão sobre a mesa e toquei a dela. Fernanda, você não precisa provar que merece meu amor. Você precisa provar que merece meu respeito. E como faço isso? Sendo a mulher íntegra que sua mãe queria que você fosse. Defendendo sempre o que é certo, mesmo quando é difícil. Ela apertou minha mão. Pai, posso te fazer um pedido? Qual? Quando eu realmente encontrar alguém que mereça se casar comigo, alguém que te respeite e me respeite, você me acompanhará até o altar? Sorri pela primeira vez em 2 semanas. Fernanda, será uma honra acompanhar minha filha até o altar, no dia que ela se casar com um homem que merece ela. Saímos da cafeteria juntos, pai e filha novamente. Não era o mesmo relacionamento de antes. Havia cicatrizes que sempre estariam lá. Mas era um relacionamento honesto agora, baseado em respeito mútuo e verdade. E talvez isso fosse ainda mais valioso do que a inocência perdida. Às vezes, as maiores lições da vida vêm disfarçadas das maiores dores. Naquele dia, tanto eu quanto Fernanda aprendemos sobre dignidade, respeito e o verdadeiro significado do amor incondicional. E descobrimos que nunca é tarde demais para fazer a escolha certa.